interessante que mais me chamou a atenção durante todo esse período foi quase que um alívio misturado com surpresa pela reação do presidente do governo federal, uma reação que já era esperada e que nós deveríamos ter como princípio básico para qualquer tragédia que atingisse o território nacional. O interessante foi observar que essa reação do Lula não apenas mobilizou aqueles que esperavam ou que se sentiam carentes ao longo dos últimos 5 anos de um ator político como um presidente da República na figura do Lula, mas também usuários que se sentiram comovidos, né, com a ideia de se poder fazer política de novo, né, de nós termos o Lula com o Tarcísio, com o prefeito de São Sebastião ali mobilizados em defesa da população para fazer o que precisava ser feito naquele momento. Por outro lado, a gente teve também uma mobilização do bolsonarismo que aparentemente esqueceu o que foram os últimos 4 anos de governo Bolsonaro e atacaram, eu acompanhei até o William, republicou isso. O principal ator dentro desse campo bolsonarista no Twitter foi a deputada Carla Zambelli, agora tida como traidora, mas esse é outro assunto, mas foi a deputada quem foi para cima da primeira-dama, né? Na ausência de elementos aos quais ela pudesse criticar o governo federal, ela foi atacar a primeira-dama simplesmente porque a primeira-dama estava no carnaval, né? E dentro disso a gente viu alguns outros atores bolsonaristas, como o Nicolas, pedindo ou exigindo algo que já havia sido feito pelo governo federal. A gente tem o Kim Paim, que é um outro ator central do bolsonarismo, também atacando o governo federal por algo que já havia sido feito. E o interessante nesse cenário todo foi observar que, dentro das menções que nós observamos ali durante esse período, e aqui é importante ressaltar que tem tanto Facebook quanto Twitter, então não é apenas um recorte do Twitter, nós tivemos ali como 42% de menções negativas à visita do Lula a São Sebastião. Aquilo me chamou um pouco a atenção, eu fui observar quem eram os atores que fizeram esse alto volume, até certo ponto, né, de menções negativas contra a visita do presidente Lula a São Sebastião, e dentro desses 42%, a gente vai observar ali que mais de 80% são bolsonaristas que criticam o Lula porque criticam o Lula, são 82% de bolsonaristas raiz, fanáticos, atacando o presidente Lula. Outros 10% vão ser perfis falsos que foram criados muitas vezes justamente para fazer essa disputa da narrativa contra o presidente Lula. Então a gente vai ver que, de fato, por mais que quando a gente possa bater o olho nas redes sociais, a gente pense que há uma disputa pela visita do presidente Lula, pelo papel do estadista do presidente Lula ao visitar as áreas atingidas, quando a gente analisa quem falou sobre isso, a gente vê que, de fato, os bolsonaristas foram praticamente os únicos a falarem mal da visita. Na verdade, a gente tem uma grande parcela da população, de certa maneira, feliz em ter um governante que consiga dialogar com o governador, que consiga dialogar com o prefeito, para, nesse momento, se preocupar com as pessoas que foram atingidas pelo desastre natural.